Palestra de Joel Goldsmith, Dê testemunho do Filho de Deus no Homem, parte 2, traduzida por Rosilda Rocha em 5 de março de 2021. Você deve compreender porque os hebreus tiveram que aprender a não guardar o maná para o dia de amanhã. Isso significa apenas: não se preocupe pela comida de amanhã, não se preocupe sobre a mesma e nem se preocupe em armazená-la, aonde as traças roem, porque eu, no centro do seu ser, que a dei hoje, estou ainda funcionando amanhã e depois de amanhã. Vocês lembram, pelo menos alguns de vocês, como nos anos da depressão, as pessoas pulavam das janelas quando perdiam suas fortunas? Bem, estavam imaginando que a fortuna de Deus havia chegado a um fim. Se tivessem apenas parado para compreender que a mesma inteligência que lhes deu aquela fortuna poderia lhes dar 10 vezes mais, que elas poderiam ganhar e perder uma fortuna atrás da outra, sabendo que isso não faria diferença alguma para Deus. O suprimento de Deus nunca diminui, quer seja no ano de depressão ou no ano de explosão econômica. O suprimento nunca aumenta ou diminui. Existe sempre suficiente grama para cobrir a terra. Existe sempre peixe o suficiente no mar, e pássaros no ar, e gado em milhares de morros e planícies, e vegetais sobre a terra. Sempre existem diamantes, pérolas, rubis, porque o suprimento de Deus nunca diminui. Portanto, o que lhe acontece aqui fora não deve preocupá-lo, desde que mantenha contato com o eu dentro de você. Essa deve ser a sua preocupação. O eu dentro de você, a presença de Deus, veio para que tenha vida e que tenha vida mais abundantemente. Portanto, olhe para mim, olhe para o Espírito de Deus que está dentro de você. Sim, mas não esqueça disso. Nunca olhe para mim como homem, nunca olhe para seu vizinho ou parente como homem ou mulher. Oh, não! Nunca esqueça de que em todos os seus relacionamentos deve olhar para o Filho de Deus nas pessoas. Então, terá um relacionamento exterior que é normal, harmonioso e feliz. Mas se está olhando para ver se esse homem ou mulher são bons, você pode ser enganado muitas vezes nessa vida. Se está buscando algum homem ou mulher que seja honesto com você, pode ser enganado muitas vezes nessa vida. Todavia, se em todos os seus relacionamentos humanos você insistir em olhar através das pessoas para o Espírito de Deus nelas, então você terá sua proteção. Estará protegido dos males desse mundo, e nenhuma arma que possa ser formada contra você prosperará se estiver olhando para esse eu, se estiver olhando para o Espírito de Deus no homem para comungar com ele. Então, logo após olhar e encontrar o Espírito de Deus em mim, se quiser se sentar para termos uma refeição, ou conversar com amigos, ou sair para dar uma volta de carro, tudo bem. Porém,
esteja certo de que antes de tudo tenha feito contato com o Espírito de Deus em mim. De outra forma, posso lhe desapontar. Depois, posso decidir que gosto muito, mas é de suas joias. Esteja certo ao lidar com seu banco ou com seu agente de negócios, seu advogado, seu médico ou caixa da loja de departamentos. Esteja certo de não estar pensando sobre eles como homem ou mulher, mas que está olhando diretamente através da aparência e testemunhando o Filho de Deus neles. Então, seu relacionamento com eles será harmonioso, feliz e verdadeiro. E se por acaso eles realmente tiverem intenções mais, serão removidos de sua área de influência, porque arma alguma que é formada contra ti prosperará, desde que esteja testemunhando o Cristo encarnado no homem. Nenhuma arma que é formada contra ti pode prosperar. Porém, se estiver procurando por homens e mulheres honestos, não pense nem por um minuto que aqui ou ali alguns deles não passarão a perna em você, porque isso acontece com quase todo mundo. Veja através da aparência e me veja como eu sou. E você deve começar com a sua própria família, porque isso é o mais difícil. Você está tão acostumado a amar seus filhos de uma forma puramente humana, que quando se senta e tenta ignorar a humanidade deles e testemunhar o Espírito de Deus neles, vai achar isso muito difícil. É quase como se alguém lhe pedisse para parar de amar o filho, porque você está sendo chamado para daqui em diante ignorar essa criança como seu filho ou neto e estar certo de que pode olhar diretamente através dela e dizer: eu sei que no centro de seu ser existe o Filho de Deus, o Espírito de Deus habita em você. E deve manter essa contemplação dia após dia por 5 minutos, até que, cedo ou tarde, possa fazer contato com o Espírito de Deus em seu próprio filho. E precisa fazer isso com seu marido ou sua esposa. Existe muito pouca felicidade na Terra entre homem e mulher, se formos honestos o suficiente para admitir isso. Existe alguma coisa sobre a experiência humana que simplesmente não permite muita felicidade permanente nesse nível. Existem muitas coisas sobre as quais podemos discordar. Porém, se fizer contato com o Espírito de Deus em seu marido ou esposa, vai entrar num relacionamento completamente novo. Vai descobrir que uma dimensão completamente nova da vida foi aberta para você. O relacionamento não é mais puramente humano. Isso não significa que não terão divergências, porque, como indivíduos, cada um de nós tem direito a uma visão individual da vida. Não damos o direito de sermos dominados por nossas esposas ou maridos.
pensamos ou acreditamos de forma muito diferente, e essas divergências podem continuar para sempre. E deveriam, porque cada um de nós deve ser um indivíduo. Porém, simplesmente porque cada um de nós pensa diferentemente sobre política, finanças ou qualquer outra coisa, isso não deve causar infelicidade. O verdadeiro acordo que existe no casamento acontece uma vez que tenhamos encontrado o centro espiritual de nosso parceiro ou parceira, quando descobrimos o Filho de Deus, a presença de Deus neles. E assim, além de uma linda experiência humana, temos um relacionamento espiritual muito sagrado. Então, você pode começar a entender o que significa, na cerimônia do casamento, quando o ministro diz: aquele a quem Deus uniu. Porque estou certo de que, no casamento, cada casal, cedo ou tarde, deve ter o sentimento de que Deus não os uniu. Se ele fez isso, devia estar com os olhos cobertos, porque em nossa humanidade essa união simplesmente não existe. Porém, vai descobrir que existe um relacionamento entre nós que Deus realmente estabeleceu. E uma vez que o tenhamos descoberto, esse relacionamento nunca pode ser quebrado. Não existe poder no céu ou na terra que possa quebrar o relacionamento entre duas pessoas que descobriram o Espírito de Deus um no outro. Quer seja no nível do casamento, ou entre pais e filhos, ou entre o curador e o paciente, ou professor e aluno, ou entre amigos, ou entre parceiros comerciais. No momento em que descobrem o Filho de Deus um no outro, tem um relacionamento que é eterno. Isso não significa que esse banqueiro será sempre o seu banqueiro. O agente de negócios será sempre o mesmo. Ou que esse advogado será sempre o seu advogado. Não significa isso. Significa que o relacionamento espiritual, será mantido sempre intacto. Vai ver que quando descobre o Filho de Deus em seu filho, não importa muito se ele sai de casa e vai embora, se ele se casou, e foi morar em outro lugar, do outro lado do oceano, porque esse vínculo espiritual será manifesto. E pode dizer: certamente sinto a falta do meu filho, de seu corpo, mas eu tenho você. Você está comigo aonde quer que esteja. E assim é que, quando chegar a hora de nos separarmos e passarmos para o invisível, não deixaremos pesar atrás de nós. Nenhum pesar, de forma alguma. Haverá boa sorte, vá com Deus, que desejamos àqueles que partem. E em lugar de lágrimas, haverá apenas boa viagem ou aloha. E é assim que deveria ser. Não deveria haver pesar. Por que deveria haver pesar quando sabemos que cada um de nós terá que partir? Sempre sentiremos a falta do companheirismo.
Isso é a coisa normal e natural, mas não pesar. Deve haver boa sorte. Vá com Deus. Boa sorte em seu caminho. Você está indo para o invisível, está indo cumprir o seu destino. E que a graça de Deus e a paz de Deus estejam sempre com você. Não deveria permitir que eu, em meu egoísmo, queira você de volta aqui, aonde não é mais o seu lugar. Você vê, existe um Espírito de Deus em mim. E cedo ou tarde eu vou descobri-lo e entrar em contato com ele. E ele se tornará a realidade do meu ser. Eu busco nele direção, proteção, segurança. Busco nele a minha abundância, minha alegria. E então, encontro tudo isso aqui na cena humana como as coisas que me são acrescentadas. Todavia, aprendi que isso é apenas uma parte da cena, porque até que eu tenha descoberto o Filho de Deus em você, não existe relacionamento algum entre nós. Somos apenas dois corpos físicos aqui fora e não temos um real interesse um no outro. Porém, isso tudo muda no momento em que realizo a filiação divina em você. E então, cedo ou tarde, isso emerge e eu vejo, sinto e comungo com o Filho de Deus em você e tenho alegria nele. Nessa vida inteira de viagens, tenho visto que existe muita pouca alegria na existência humana. Muito pouco de prazer permanente, até mesmo com nossos companheiros. Até descobrirmos uns nos outros algo por baixo da superfície. Então, quando descobrimos algo por baixo da superfície, temos realmente uma vida feliz, a qual vale a pena viver. Agora, isso que chamamos do Filho de Deus em nós, ou a presença de Deus em nós, é algo inseparável e indivisível de mim, de cada um de nós, porque eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. E é sábio lembrar que é por causa dessa unidade com esse invisível que sou um com todo o meu bem no visível. Em outras palavras, porque sou conscientemente um com o invisível, essa união consciente me traz todo o bem em você, através de você. Ela me traz o meu bem de todo lugar do mundo. Ele surge das partes mais extremas da Terra, em qualquer que seja a forma necessária para a minha experiência imediata. Portanto, em uma de nossas literaturas, temos esse tema. Minha união consciente com Deus constitui minha unidade com todos os seres espirituais e ideias espirituais. E isso é esse eu. Eu veio para que eu tenha vida e que tenha vida em abundância. E ele vai adiante de mim e os atrai para mim. E através de vocês,
atrai para mim o melhor do relacionamento humano. E através de mim, atrai para vocês esse mesmo tipo de relacionamento. Faz com que de mim surja o melhor do relacionamento humano para vocês. Essa presença invisível atrai para mim tudo o que for necessário para a minha atividade, seja ela qual for. Devem lembrar disso. Desde que Deus é infinito, Deus é o infinito em expressão e, portanto, nem todos nós fomos feitos para sermos professores espirituais ou curadores espirituais. Nem todos nós fomos feitos para sermos advogados ou médicos ou arquitetos. Cada um de nós tem um destino. Cada um de nós tem um destino individual e esse destino está confiado ao Filho de Deus em nós. Esse Filho de Deus em nós contém nossas habilidades, nossas capacidades, nossa força, a duração de nossos dias. A duração de nossos dias não é determinada por marcas na palma de nossas mãos, porém, talvez as marcas nas palmas das nossas mãos possam mostrar qual é o nosso destino interior. Isso pode ser. Nosso destino não é determinado pelas estrelas, mas as estrelas podem ser uma indicação exterior de nosso destino interior. Nosso destino está encerrado dentro de nós mesmos, no Filho espiritual de Deus em nós. E desde que eu esteja consciente dessa presença dentro de mim e de você, sou conscientemente um com tudo que é de Deus em toda parte. Todo bem em toda parte. Isso nos leva a entender o fato de que, como seres humanos, somos o galho da árvore que é cortado, seca e morre. Porém, no momento em que chegamos à realização e demonstração de nossa unidade espiritual com a nossa fonte, a partir desse momento, somos agora o galho que é um com a árvore. Portanto, não somos mais o galho, somos a árvore. Nunca olhamos para a árvore e dizemos: ó, você é o tronco, e vocês são os galhos, e vocês são as raízes. Não os vemos separadamente. Simplesmente olhamos e dizemos: isso é a árvore. E assim é que, uma vez que somos conscientemente um com Deus, somos o Cristo, o Filho de Deus. Nós somos o Cristo quando realizamos a realidade do nosso ser. Não em virtude de nós mesmos. O Cristo do nosso ser se manifesta em virtude de nossa união com o Pai. Eu, o Pai, e eu, o Filho. E nessa unidade eu realizo o Cristo em mim. Os orientais têm esse mesmo ensinamento, apenas o chamam o ser de Buda. Porém, o ser de Cristo e o ser de Buda significam a mesma coisa. E no cristianismo dizemos ter aquela mente que estava em Jesus Cristo. E no budismo eles dizem ter a mente de Buda.
Todas as religiões, todas as religiões básicas são semelhantes nisso. Elas reconhecem a filiação divina, mas reconhecem isso como algo a ser alcançado. Você não nasceu nessa filiação. Você não nasceu na ideia da filiação divina. Você nasceu como um mortal. Você nasceu como um ser humano. Você nasceu como um galho que foi cortado da árvore. Mas isso não tem que ser assim. Oh, não. Agora, quando os nossos jovens estudantes, nossos rapazes e moças se casam, eles compreendem que não serão os pais de suas crianças, que seus filhos têm um destino mais elevado do que haverem nascido do casamento ou da carne. Nossos jovens que foram ensinados sobre a verdade espiritual compreendem que Deus está aparecendo na terra em uma outra forma, que um outro Filho de Deus está vindo à expressão. Não como seu filho ou meu. Não. Não como alguém que se parece com você ou comigo, mas como alguém que se parece com Deus e age como Deus. Quando se unem em matrimônio com essa compreensão, os filhos deles nascerão em sua cristandade. Eles não precisarão de um ensinamento da verdade. Eles nascerão em sua cristandade, porque antes da concepção, seus pais saberão que a união deles é apenas uma parte do destino dessa criança para que possa se expressar visivelmente. Porém, na realidade, Deus é seu pai. Nenhum homem sobre a terra é seu pai, e nenhuma mulher sobre a terra é sua mãe. Deus é seu pai e sua mãe, seu princípio criador, e tudo o que Deus é será expresso. E isso mudará a natureza da criança, e ela terá uma natureza diferente do que teria se tivesse um pai que dissesse: "Oh, ela vai ser como eu", e uma mãe que estivesse esperando que fosse como ela, e uma avó que estivesse buscando por sinais de que se parecesse com ela. Não, não. Nós vamos reconhecer que existe somente um pai, e esse pai é Deus. Deus é o Criador, o mantenedor e sustentador de tudo, e nós somos simplesmente os instrumentos através dos quais a graça de Deus vem à terra. E então, a graça de Deus se manifestará como os nossos filhos. E nossos filhos estarão manifestando Deus sem preocupação alguma com parentela ou linhagem sanguínea. Estarão manifestando sua herança divina e a graça e as capacidades divinas. Esse ensinamento está sendo deixado para que seja demonstrado por nossos jovens de hoje, para que eles possam prová-lo. E realmente acredito que em nosso trabalho, em toda parte onde nosso trabalho é realizado, temos grupos de jovens maravilhosos. E estou certo de que iremos ver um relacionamento muito bonito. Uma dessas crianças, nascida sob a graça de Deus, durante os seus 6 primeiros anos de vida,
estava determinada a ser um bombeiro. Mas um dia disse para a mãe: não vou mais ser um bombeiro, vou trabalhar para Jesus e curar os doentes. Mas não disse a ninguém sobre isso. E sabe o que aconteceu? Todas as crianças do bairro vêm lhe pedir para orar por elas. E assim ele faz. Oh, sim, vamos ter uma geração de crianças muito diferentes, uma vez que conheçamos a fonte, uma vez que conheçamos nossa herança divina, uma vez que saibamos que existe um Espírito de Deus em cada um de nós. E então, em lugar de deixá-lo dormente, vamos reconhecê-lo. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Procure conhecer Deus em seu filho, em seu marido ou em sua esposa, em seu próximo, em seu inimigo. Porque, eventualmente, devemos obedecer ao Mestre e orar por nossos inimigos, o que significa reconhecer o Cristo neles. Porque eles o têm. Nunca pense que não o têm. Eles têm. O Cristo está em todo indivíduo, em cada indivíduo. Ninguém jamais existiu sem ele. Tem sido nossa alegria dar testemunho da cura de crianças nascidas com a doença incurável. Deus nunca enviou pessoa alguma a essa terra sem o seu próprio filho no centro dela. Isso prova que Deus nunca fez uma criança com uma doença incurável. E foi necessário apenas o reconhecimento dessa filiação divina para ultrapassar essas condições pré-natais incuráveis. Então você vê, comecei dizendo que agora chegamos à prática desses princípios. Conseguem ver agora? Porque repito tão frequentemente, não busquem qualquer milagre nesses livros. Não existe milagre algum nesses livros. O milagre está em sua consciência, naquilo que você faz com a verdade que encontra nesses livros. Não existe milagre nessa classe. O milagre está em você. Se você estiver desejando, se você está desejando ou não, quando chegar em casa, separar um período de 5 ou 10 minutos para todos os dias tomar um membro da família e se reunir com o Filho de Deus nele. Até que chegue o dia quando realmente ele se manifesta. E você alegremente diz: "Oh, eu fiz contato com ele." E depois um outro membro e um outro, e então os vizinhos e assim por diante. Até que se torne normal e natural fazer esse contato e reconhecer o Filho de Deus em qualquer pessoa, em todas as pessoas que encontra. No começo, antes que possa fazer um contato consciente com o Filho de Deus, isso é um trabalho duro. Porém, após um certo tempo, se torna tão simples como colocar os 2 dedos juntos. Você simplesmente os fecha e está pronto. Muito obrigado por esse grande privilégio.
Muito obrigado, muito obrigado.